sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Falamos do capítulo 5, né? Tivemos uma introdução do livro de Mateus, que nós já havíamos falado anteriormente quando conversamos do Sermão da Montanha, de Mateus 24 e 25, né? Nós vimos anteriormente. E a ideia principal, estamos aqui falando, é que o Sermão do Monte, como preparativo para o reino messiânico, para o reino milenar, ele funciona como a constituição desse reino. A constituição, ela é os princípios e as regras que regem um reino ou uma nação. O Brasil tem a constituição dele, né? A gente só não segue muito, mas ele tem. Essa aqui será seguida ao pé da letra com o cetro de ferro, né? E nós vimos como o rei descrevendo o caráter do seu súdito, no capítulo 5, ali com as bem-aventuranças, né? Onde ele fala sobre a pobreza de espírito, a justiça, a misericórdia, o amor ao inimigo, diferente do incrédulo, né? E agora nós veremos como esse súdito, ele vive quando ninguém mais está vendo, quando apenas o Pai vê em secreto. Então falamos das relações, vamos dizer, mais públicas, né? Relações entre os homens, e agora nós falamos no secreto, que é o tema do capítulo 6, depois falaremos do capítulo 7. E apenas retomando algo que eu comecei no domingo passado, mas eu acho que ficou um pouco raso, então minha ideia era aprofundar hoje um pouco essa questão, que é a questão hermenêutica do sermão. Como que nós devemos ler o Sermão do Monte? Como que nós devemos entendê-lo? Então vamos nos aprofundar um pouco nessa questão. Então lembrando do estudo que nós tivemos de interpretação, de aplicação da palavra. Aqui nós temos duas perguntas diferentes. Uma é a interpretação, que diz a quem que o sermão se dirige primariamente, principalmente, qual o seu horizonte principal, qual foi o foco de Cristo quando trouxe o sermão, e qual que é a sua aplicação, o que esse texto tem a dizer ao crente no dia de hoje, dentro da era da igreja, da dispensação da graça, né? É um erro comum que pode acontecer, que acontece, né, quando nós lemos o texto, é confundir a sua aplicação legítima com o seu destinatário primário. O seu destinatário primário que nós vimos é o reino, é Israel, é o reino que virá, né? Então nós primeiro entendemos o texto com o seu contexto, que é o contexto ali de Mateus, onde o rei, onde Cristo apresentava as suas prerrogatórias como rei legítimo, como o filho de Davi, que deveria reinar sobre o povo. E ele está nessa seção do Evangelho de Mateus. E o sermão, ele não explica, quando nós lemos o sermão, ele não fala sobre justificação pela fé, morte e ressurreição de Cristo, oração em nome de Jesus, a obra redentora do Calvário, nada disso aparece, não aparece o Espírito Santo, a igreja, oração em nome de Cristo, nada disso está dentro do sermão. E o que aparece? É o manifesto moral desse reino messiânico que estava sendo oferecido a Israel naquele momento. O caráter do súdito sobre esse governo que virá. Então nós vemos que esse horizonte que é traçado, esse horizonte que é definido, é o rei que estabelecerá o seu reino na terra, que naquele momento foi rejeitado, mas que virá para ser instaurado. E, então, esse horizonte primário, nós primeiro falamos do reino, a aplicação depois. Então, sua constituição foi quando, como nós já falamos, Jesus apresentou, foi proclamada a constituição, né? Quando ele se apresentava a Israel como rei prometido no Antigo Testamento,
nos profetas. O seu cumprimento pleno acontecerá quando esse mesmo rei retornar em glória para governar e para instaurar o seu reino. A aplicação à igreja, ela nasce dos princípios que precedem da natureza de Deus e da moralidade. A distinção decisiva que nós vemos é o horizonte primário e a aplicação à igreja, ela é derivada. É real a aplicação, para nós ela é real, porque fala, como nós vimos no estudo da lei, a lei moral, ela continua porque ela vem da moralidade de Deus, da santidade de Deus, do tratar do pecado. Então, quando falamos de raiva, de luxúria, falamos de roubo, das questões que são apresentadas ali sobre o caráter do súdito, nós falamos de algo que transcende simplesmente o sermão, da mesma forma que a lei moral ela foi apenas codificada pela lei, mas ela já existia desde sempre. Então a aplicação à igreja ela se mantém também nesse sentido moral do sermão. E podem acontecer dois erros quando nós transformamos esse sermão, que tem a sua aplicação para o reino, tem o seu destinatário como o reino, e a sua aplicação pode ser usada para o crente hoje, né? Mas se nós transformamos o sermão numa mensagem de salvação, o sermão transforma o evangelho num evangelho de obras, porque o que é falado é sobre caráter, é sobre conduta, é sobre obras, como agir. Então, se eu transformo ele totalmente numa mensagem de salvação, na mensagem do evangelho, ele se transforma no evangelho de obras. E se ela é uma regra direta para a igreja, se tudo ali fala sobre igreja, nós temos que espiritualizar alguns termos. Quando ele fala de herança da terra, a vinda do reino, a perseguição prévia na tribulação, tudo isso precisa ser espiritualizado. Então o reino não é mais o reino físico, é o reino espiritual. Como a raiz que nós vimos da questão hermenêutica, né? Então as duas leituras elas ignoram esse horizonte primário do reino que foi oferecido e que será estabelecido ainda. E essa questão da espiritualização, quando nós falamos vimos sobre a hermenêutica, né, a diferença da literalidade, não pensando em algo muito rígido, né, mas a interpretação literal, normal e simples da palavra, que nós vimos é o que se mantém quando nós lemos o sermão. Quando nós lemos o sermão, nós não mudamos a forma de ler a Bíblia, de interpretar. E se nós mudamos, nós precisamos espiritualizar alguns termos. E é o perigo que nós vimos, quando o sistema de interpretação governa o texto e não o texto que governa o intérprete, né? Então, a herança territorial, ela vira uma bênção espiritual difusa. Não existe mais herança física. Vem o teu reino, ele perde a sua expectativa futura. Então, venha o teu reino, é reduzido a uma realidade presente, espiritual. O reino é agora, é espiritual. Lá no céu nós vivemos isso de forma espiritual, mas nós não podemos ver isso de forma concreta. E o mesmo método que nós vimos que dissolve as promessas de Israel, de terra, de restauração, e do reino, ela reaparece aqui no sermão proclamado por Cristo. Então, nós vemos também que o reino ele foi apresentado, ele foi rejeitado naquele momento por Israel. Então ele foi proclamado, foi rejeitado, mas ele ainda é aguardado, porque o rei promulgou a sua constituição quando a apresentou ali no monte. Israel rejeitou esse rei e o seu governo que estava sendo proposto, mas a rejeição de Israel não cancela o reino que virá, porque ele depende não da fidelidade daquela geração, não da fidelidade do homem, não da obediência da liderança de Israel enquanto Cristo estava aqui, mas depende da fidelidade de Deus, porque ele, como aliança incondicional,
A aliança abrâmica, que nós já vimos. A aliança davídica, que fala do reino. A aliança da terra, a aliança... Todas essas alianças Deus fez de forma incondicional, que dependem apenas da sua, da sua fidelidade, né? Não depende do que o homem faz, de como o homem responde a isso. E esse mesmo rei, ele é aguardado, esse mesmo rei voltará, não mais para oferecer o reino, mas para estabelecê-lo e reger com cetro de ferro as nações. Então, a ideia que nós precisamos guardar aqui é que a rejeição de Israel não cancelou a promessa. O reino ainda aguarda o rei que virá. E o sermão, ele tem duas características, dois caminhos, duas camadas principais. A do caráter do súdito, do servo, do rei, e o caminho para o reino, né? Então nós vimos que o caráter do súdito, ele fala nas bem-aventuranças, né, de pobreza de espírito, mansidão, quem tem fome de justiça, misericórdia, pureza de coração, que busca a paz, que é o caráter que reinará durante o milênio. Essa será a vida normal durante o milênio, do reino visível do rei. E nós temos a parte do caminho até o reino, onde fala da perseguição, do amor ao inimigo, oração pelos perseguidores, recusa de retaliação, que fala muito, principalmente da época da tribulação, ali do remanescente fiel de Israel, né? E o caráter, ele reina no milênio, o sofrimento que nós falamos de perseguição, de amor ao inimigo, que não se diz sobre um reino perfeito, a perseguição, o amor ao inimigo não poderia ser durante o reino, então ele é prévio, né? Então esse sofrimento, ele pertence ao tempo anterior da manifestação plena do governo perfeito, que nós veremos futuramente como será esse reino, como será a justiça perfeita do reino. Então, a quem que o sermão se dirige? Então, ele tem alguns destinatários diferentes. Primeiro, o seu destinatário imediato, que eram os discípulos, que era a multidão que estava escutando a mensagem, que estava ouvindo a proclamação de Jesus ali, do reino oferecido, né? Nós temos o horizonte nacional de Israel, que será o remanescente crente e fiel, tanto daquela época que foram os discípulos, que depois a igreja, e antes do reino, o remanescente fiel de Israel. A origem do caráter, que nasce, como nós falamos, da própria natureza de Deus, e a formação, o formato de todo súdito que pertence ao rei. Nós vimos que não é o caráter que te faz pertencer ao rei, mas pertencer a ele é o que te transforma e que te faz ser possível ter esse caráter do súdito, né? E nossa posição agora, nós recebemos essa mesma palavra como um retrato do que a graça produz em nós e no servo, a ideia aqui que nós estamos trazendo. E não é cumprido pelo esforço, não é um código a ser cumprido pela nossa capacidade, pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria força, né? Então, o horizonte permanece, a autoridade do rei alcança todos os seus servos de todas as eras. Os daquela época que ouviram e que já deveriam praticar, o horizonte nacional da época e que será ainda, e a nossa posição como igreja agora. Então, dito tudo isso, nós seguimos agora para o texto, Mateus capítulo 6 agora, se os irmãos puderem abrir lá. Então, depois de ver como essa justiça do reino alcança nossas relações, alcança a lei, alcança o nosso irmão e o nosso inimigo, Jesus entra onde a plateia desaparece. Mateus 6, ele trata de dar, orar, jejuar e confiar no Pai. Então a pergunta que une esses dois é: para quem nós vivemos quando ninguém está olhando?
né? Então vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 1, diz: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. E agora ele fala das esmolas. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Até aqui. Então o rei ele abre o capítulo com uma advertência que governa todo o restante aqui. Não pratiquem a sua justiça para que os homens vejam, para que os homens te glorifiquem, para que seja visto pelos homens. A sua devoção ela deve ser não a admiração humana, mas fazer a vontade do Pai. Então, o Pai que vem em secreto é a tese do capítulo. Não pratica essa justiça para ser vista pelos homens. Não é um teatro religioso, que era o que ele está falando aqui do hipócrita. O hipócrita vem da palavra ali do grego de ator, num teatro, né? É alguém que finge ser o que não é. Então, esses que dão a esmola, que oram nas praças, que fazem para que sejam vistos pelos homens, para que os homens elevem o seu ego, né? Essa recompensa ele já foi recebida. Se é para isso que você dá esmola, se é para isso que você ora, se é para isso que você jejua, como nós veremos, para que os homens vejam, essa recompensa já foi dada. Os homens te viram e falam, nossa, como ele é espiritual, como ele é servo de Deus. E se limita ao aplauso dos homens. O dar verdadeiro, ele é diferente. Ele não transforma a contribuição em espetáculo, nem para que os outros, nem para o próprio doador. Então não é nem para os outros, nem para si mesmo. Sua mão esquerda não saber o que a direita faz. Então não é algo para a sua própria glória. Pensando aqui naquele caso da viúva, que em secreto doa a sua única moeda que ela tinha, e Cristo fala que ela doou muito mais, porque ela doou tudo que ela tinha, em secreto, diferente daqueles que vinham com sacos de moedas para fazer barulho, para mostrar que eles estavam realmente doando muito, que eles davam o dízimo, que eles ofertavam, mas que era para serem vistos pelos homens, pelos aplausos, né? E não pelo Pai que estavam sendo feitos. E o Pai, que vem em secreto, recompensa o seu filho. E agora, continuando no versículo 5, ele segue. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então a segunda prática que Cristo traz aqui é a prática da oração. Falando aqui da oração do hipócrita também, que era feita nas praças, na sinagoga, em público, em alta voz, para que fosse vista pelos homens, para construir uma imagem de espiritualidade perante os homens. Mas a oração do súdito ela é diferente. Ela busca o Pai em secreto, em particular, orando dentro do seu próprio pensamento, não buscando a aprovação dos homens, mas a aprovação
de Deus. Então, na ausência dos homens, é onde nós temos a relação real com o Pai. E o rei também corrige a ideia de vãs repetições, multiplicar palavras, como que se pelo muito falar, pelo muito pedir, isso te aproximasse do Pai, né? O súdito, ele ora com o coração, com verdade, não simplesmente repetindo. É algo, uma prática que nós vimos muito no catolicismo, né? Para que você tenha o seu pecado perdoado, você deve orar 30 Aves Marias, rezar o terço tantas vezes, usando de vãs repetições como se isso, às vezes isso é feito, mas sem o conhecer, o relacionar real ali com o Pai, mas simplesmente como uma prática religiosa que deve ser feita, que eu tenho que pagar essa penitência, esse preço para ser perdoado. Oi? Tem a ver com mantra? Sim, também. Mantra, até se fala que, assim, há poder na repetição da palavra e em si mesmo, né? Uhum. Você tem a ver com isso. Né? É o que ele fala, dos gentios. Gentios ali na época era os pagãos, né? A religião pagã. E nós vemos isso hoje em dia também, né? Se nós olharmos as outras religiões, os muçulmanos, o budismo, todas essas outras também têm essa mesma ideia de repetição. O catolicismo, igual você falou, é uma vertente disso tudo aí, dessa prática. Como se, então, você vê dos muçulmanos também é ficar repetindo a mesma oração, a mesma frase, como se aquilo fosse me levar a Deus, como se você vê que volta para o esforço, né? Não para a relação real com Deus, né? Então sempre volta para o que o homem é capaz de fazer. E ele também traz, aí depois, vamos seguindo na... não coloquei aqui. Coloquei. O versículo 9 agora, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Então Cristo ensina como que se deve orar. Mas ele não ensina, ele acabou de dizer, para não fazer vãs repetições. Então não é para ficar repetindo essa oração do Pai Nosso. Da mesma forma que ele trouxe. É um exemplo de como se busca a oração numa relação com o Pai. Né? Então orai assim. A primeira palavra, Pai, a devoção do súdito nasce de uma relação que você tem com Deus, não de um desempenho religioso. Né? As primeiras petições, elas falam do nome de Deus santificado, a vinda do seu reino, a vontade feita na terra como no céu. As demais falam do pão diário, do perdão das dívidas, do livramento do mal. Então, primeiro nós invocamos o nome de Deus, a relação que nós temos. Nós mostramos que desejamos o seu reino na terra, que desejamos que venha a sua justiça sobre nós, que a sua vontade seja feita na terra pelos homens, até pelos que não creem, da mesma forma que é feita lá no céu. É chamando esse reino, venha o teu reino. E depois pede pela nossa própria dependência. Ele mostra que em si mesmo ele não é capaz. Por isso que pede a Deus o pão diário, o perdão das dívidas, o livramento do mal. Então isso mostra um relacionamento real com o Pai. E são 6 petições que formam um eixo, né? Então nós pedimos pelo reino e nós pedimos pela luz do reino também que virá. Então essa oração sincera é de alguém que aguarda o rei em si. Aguarda o Pai, né? Agora, seguindo, versículo 19 agora, ele vai falar do Mateus. Eu pulei, falta um pouquinho.
que esse eu não coloquei versículo, a gente não vai ler por causa do tempo. Ele fala do jejum, né? Se a gente lê, os irmãos fizeram a tarefa de casa, né, de ler Mateus 6 e 7, imagino, mas tá fresco na memória, né? Ele fala do jejum diante do Pai. Ele traz um pressuposto, né? Olha, se você jejuar, não, é quando você jejuar, né? Você não faça como os hipócritas, que também jejuam por quê? Para serem vistos pelos homens, para receber o aplauso dos homens, que desfiguram o rosto para anunciar o seu sacrifício pessoal. A prática correta ela é lavar o rosto, seguir a vida sem transformar em propaganda. Se eu estou jejuando, vocês não precisam saber disso. Quem precisa saber disso é o meu Pai, que vem em secreto. É a mesma promessa. O Pai que vem em secreto, ele conhece o coração do seu súdito e recompensa a devoção que é verdadeira, que tem o seu objetivo verdadeiro, né? Não ser agraciado pelos homens. E agora, outro ponto que eu trouxe, quando nós falamos, não dá para a gente fazer uma exposição de cada um dos versículos, né? Porque não dá tempo, eu já estou tomando muito tempo aqui, né? A Suzy perguntou se eu não enjoei. Eu falei, a gente está na metade ainda, nem um tempo ainda. Ele fala agora, então vamos agora para o versículo 19, que ele fala do materialismo e da cobiça. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de aborrecer, ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então agora nós falamos do tesouro. A ideia aqui é que todo esse trecho está conectado, né? Às vezes quando nós lemos parece que ele está mudando de assunto, mas é a mesma ideia, né? Primeiro ele fala do tesouro, do materialismo, da cobiça, e ele fala da cobiça, depois ele traz falando dos olhos, e depois ele fala de dois senhores, mas é o mesmo assunto, é a mesma ideia aqui. Então nós temos dois depósitos que ele mostra, na terra, onde a traça come, a ferrugem destrói, e o que sobra, o ladrão rouba. Então tudo que nós juntamos de tesouros nessa terra estão sujeitos a serem destruídos, são passageiros, né? E no céu nada alcança, nada pode destruir. E uma ideia aqui é que geralmente nós pensamos, onde está o nosso coração, aí nós teremos o tesouro, mas Jesus traz uma ideia invertida disso. Onde está o tesouro, aí estará o teu coração. Então, a ideia que se traz aqui é que onde eu junto, onde eu me esforço, onde eu gasto meu dinheiro, eu passo a amar aquilo. Então, o tesouro, ele forma o coração. A ideia que Cristo traz é essa. O inverso também é verdade, mas aqui ele traz essa ideia invertida também, né? E a mesma coisa o olho, que é a lâmpada, a cobiça pelo dinheiro, a cobiça pelos tesouros nessa terra, ela escurece o corpo todo, se torna em trevas, né? E a luz que vê os valores celestiais, ela nos ilumina, não com o que é passageiro, mas com o que é eterno. E traz a ideia de dois senhores, é o que finaliza. Ou nós servimos o nosso materialismo, o dinheiro, a nossa cobiça, ou nós servimos a Deus. Nós não podemos servir aos dois, porque eu não posso de manhã servir a um e à noite, durante o dia, servir as riquezas e à noite a Deus. Ou pior, né?
durante toda a minha semana eu sirvo as riquezas e no final de semana eu sirvo a Deus. Eu acho que assim já está bem equilibrado, não é a ideia, né? Quando nós falamos em servir, a ideia é de escravidão. O escravo não tem horário, dia de folga. O escravo ele serve em tempo integral e tem posse integral do seu mestre. Então, é isso que faz alguém escravo. Não há meio termo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo as riquezas, né? A ideia aqui não é falar contra as riquezas, mas é falar do porquê nós buscamos aquilo, né? É a ideia de idolatria. Se eu estou mais preocupado com o meu dinheiro, com a minha empresa, com o meu sucesso profissional do que com Deus, o meu Deus é o dinheiro, são os tesouros aqui nessa terra. E depois ele segue. No versículo 25, nós veremos que está ligado também com o que nós falamos aqui dos tesouros, né? E a partir do versículo 25 ele diz: portanto vos digo, não vos inquieteis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E qual de vós, por muito que se inquiete, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que vos inquietais com o vestuário? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque é os gentios que procuram todas essas coisas. E vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a ansiedade, se nós estamos preocupados, se nós temos a nossa segurança no nosso esforço em juntar tesouros na terra, mas não na nossa dependência do Pai, isso gera ansiedade constante, porque isso depende do meu agir, do meu buscar. E a ansiedade é uma ansiedade que o súdito não pode ter, é algo que o súdito não deve ter, porque ele mede mal o nosso Pai Celeste. Porque a pergunta é, por que vocês vivem inquietos quanto à vida, quanto ao alimento, quanto ao corpo, quanto à roupa? E o argumento que ele traz é, olhem as aves, que não trabalham, não ajuntam em celeiros, e mesmo assim o Pai Celeste as alimenta. Olhem os lírios dos campos, que Deus cuida e veste uma glória muito maior que a de Salomão. Se Deus faz isso com as coisas pequenas da criação, Ele também cuidará de nós. E ele traz aqui a pequenez de fé que é demonstrada é viver ansioso pelo material. É uma visão encolhida de Deus. Uma visão onde Deus não é capaz. Será que Deus vai realmente me sustentar? Vai me dar um alimento? Vai me dar um vestuário? Vai me sustentar? Não, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso me esforçar mais, porque o meu sustento depende só de mim, só do meu esforço, só do meu trabalho. Isso gera ansiedade, né? E a ordem final é, busquem primeiro o reino e a justiça de Deus. Busquem a Deus, o Pai Celeste, em primeiro lugar. E estas outras coisas, o comer, o vestir, o alimento, elas serão acrescentadas pelo nosso Pai Celeste. Oi? Você está falando, eu lembro de uma passagem no Velho Testamento, quando o povo vai entrar na terra, né? Deus tinha insistido com eles o tempo todo para tentar, através do maná que caía, tal, moldar eles para confiar nele, para entender que assim, o sustento deles vinha do poder dele.
Só que eles iam entrar na terra. Lá ia ter boi, ia ter tudo lá, plantações que eles não plantaram, ia estar esperando eles lá. E Deus fala uma coisa, mas fala assim que quando eles entrassem lá, se eles fossem fiéis ao Senhor e tal, Deus continuaria cuidando deles. Se eles fossem infiéis, né, cita vários males lá que ocorreriam, mas um que tem a ver com isso que você está falando. Fala assim que eles iam viver num estado de apreensão tão grande que se um graveto quebrasse, eles iam sair correndo. Eles iam, assim, correr sem ninguém estar perseguindo eles, eles iam bater em retirada, né? E no trecho ali está associando bem claramente isso que você acabou de falar, associando ansiedade com nossa, tá lembrando a palavra, incredulidade, né? E a incredulidade te coloca os seus recursos, seu dinheiro, sua saúde, aquilo que você pode fazer como a base da sua vida. Só que quando você descobre que tudo isso é tão pequeno diante de todos os perigos que te cercam, você entra em desespero, né? Então, eu lembrei dessa situação. É ver o noticiário e ficar preocupado, né? Acabou tudo. É o que eu trouxe aqui, é ver a conta bancária negativa e entrar em desespero. Não é buscar o Pai, depender dele, levar essa petição ao Pai. E a promessa que ele traz é que o Pai já sabe dessas coisas que nós precisamos. Então Deus já sabe, Ele já cuida de nós. Ele quer que nós demonstramos essa necessidade. E nós confiamos nele e não na nossa própria capacidade, né? Isso que você falou, eu lembrei também da questão da terra, né? Eles deveriam deixar a terra descansar e não deixaram. E Deus tinha prometido que eles teriam o sustento, teriam o alimento. Mas por causa da incredulidade, da ansiedade, nossa, mas se eu não plantar não vai ter, né? Por isso que eles receberam as maldições disso, né? Foram dispersos da terra para que a terra descansasse, o que eles não fizeram, né? E os incrédulos, eles têm essas mesmas necessidades. Nós também temos essas necessidades, mas nós não devemos ficar ansiosos por isso. Nós devemos levar essa petição ao nosso Pai Celeste. Então nós conhecemos o Pai, nós temos um relacionamento com Ele, e quando a ansiedade bater a nossa porta, ela pode bater a nossa porta, mas ela não pode governar a nossa casa, a nossa vida. É um mandamento até, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, de tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, né? É um mandamento. Fala que se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quer dizer, a paz vai substituir a ansiedade. E como você falou, se a ansiedade também revela a incredulidade, por isso que é mandamento de não andar ansioso, né? E a ideia de buscar primeiro o reino, ele reordena as nossas prioridades. O que deve ser o primeiro na nossa vida, o primeiro na nossa mente, todos os dias da nossa semana, não apenas no final de semana aqui na igreja. O reino, ele não é um complemento para a nossa vida. Eu sigo com a minha vida aqui, tenho a igreja ali de final de semana apenas. Ele é o que deve estar em primeiro lugar. Também, quando nós falamos de necessidades materiais, elas não são desprezadas, são confiadas ao Pai, todos nós temos elas. O que muda é a postura. Nós buscamos o governo do rei e a justiça que lhe corresponde. A ideia é viver como se esse reino já tivesse, porque nós esperamos esse rei, o caráter do próprio rei. Então nós não devemos nos preocupar ansiosamente pelo amanhã, mas sim em servir o Pai hoje.
E entrando agora, Mateus capítulo 7, vamos seguir. O capítulo 7 é onde o rei faz o veredito do seu súdito. Então nós vimos o caráter do súdito, nós vimos a vida interior diante do Pai, e agora Jesus fala quem é o súdito de verdade. E agora ele vai trazer essa ideia no capítulo 7. Então, como que a gente, vamos ler aqui, Mateus capítulo 7, nós começamos assim. Não julgueis. Pronto. É assim que nós devemos ler esse capítulo. Muitos leem assim. Tanto o descrente, ele vai só gravar essa parte da palavra, né? Tá falando, não, mas a Bíblia fala que você não pode julgar, né? Não julgueis. E infelizmente nós temos crentes que leem dessa forma também. Mas não é isso o que está sendo falado. Vamos ler ali. Mas nós não vamos ler, é só aquilo ali mesmo. Não julgueis para não serem julgados. Qual que é a ideia aqui? Não é a proibição do discernimento e avaliação. Nós veremos mais à frente que Cristo ordena que nós avaliemos os falsos profetas. Que nós julguemos as suas obras, os seus frutos. A ideia aqui é contra o julgamento hipócrita. É apontar um pequeno defeito no seu irmão, no seu próximo, ignorando as suas próprias falhas, que podem ser muito maiores do que a do meu irmão. Então, primeiro a ideia é que eu devo me examinar, eu devo me corrigir perante o Senhor, para que assim, depois que eu tiro a trave do meu olho, enxergando claramente, a ideia não é julgar o irmão por julgar, né? A ideia é buscar ajudar ao nosso irmão no seu crescimento espiritual, na sua vida, no seu caráter, na sua busca do caráter do nosso Senhor. É a ideia que ele traz aqui. Então, o mesmo Jesus que corrige a hipocrisia, ele manda discernir mais para frente os falsos profetas. Então, aqui não é uma proibição de julgamento, mas sim do julgamento hipócrita. E depois, em Mateus 7,12, ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, no capítulo 5, versículo 17, Cristo falou que não vim revogar, mas vim cumprir a lei. Como nós vimos no estudo da lei, o cumprir no original é pleró, que dá um sentido de tornar completo, não apenas obedecer. Cristo veio para tornar a lei completa, e tornando a lei completa, cumprindo e obedecendo e completando o seu sentido real, ele encerrou a lei na cruz. É a mesma ideia aqui. Tudo que você quer que os homens o façam, pensando no seu relacionamento com os próximos, você também deve fazer isso a eles. A mesma ideia que nós vimos quando Cristo fala que a lei se resume em amar a Deus de todo o nosso coração, de nosso entendimento, e amar ao nosso próximo de todo o nosso coração e entendimento. Então, se nós fazemos aos outros aquilo que nós queremos que eles nos façam, é a mesma coisa de amar ao próximo e amar a si mesmo, né? Amar ao seu próprio corpo. E no versículo 13, então nós vamos pulando alguns versículos, né? Versículo 13 agora. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então Jesus compara dois caminhos, duas portas. A porta larga é o caminho, leva ao caminho espaçoso. E esse caminho espaçoso ele leva à perdição e muitos entram por ela. A porta estreita, ela leva
ao caminho estreito, o caminho apertado. Você pode pensar que o caminho leva à porta, né? Leva à vida, e poucos a encontram. Existe uma ideia de que foi dada aqui relacionada aos falsos profetas que nós veremos, da mesma forma que os fariseus, com o seu ensino enganoso, impedia que os outros se achegassem a Deus. É um dos motivos que os estudiosos levantam, que um dos motivos desse caminho ser estreito. O caminho ser estreito também diz a tribulação que nós passamos quando seguimos por esse caminho, não porque ele traz uma ideia de esforço próprio, eu vou pelo caminho difícil, né? Mas o caminho é difícil por causa das tribulações que teremos. E o engano que nós temos não só nessa época, mas muito na nossa época, no pós-modernismo, no humanismo, no mundo atual que nós vivemos, que diz que não há verdade absoluta, que todos os caminhos levam a Deus, ou não a Deus, né? E a resposta do rei é outra, que não há outro nome, ele é o único caminho para o perdido. A porta é estreita porque ela é da largura de um único homem. Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho para a vida. Oi? A ideia, me parece que está ligado também àquela expressão do Senhor Jesus. Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. O fundo da agulha é igual esse portão nosso aqui. Tem um portão grandão e tinha o social, né? Fundo de agulha era o portão estreito ali. Camelo normalmente vinha com um monte de mercadoria em cima, abarrotado. Para ele poder passar, tinha que desamarrar tudo aquilo, tirar tudo, pôr no chão, passar o camelo quase de joelho, arrastando e tal, e depois pegar aquilo tudo, pôr para dentro da mão. Ou seja, era uma dificuldade, segundo os historiadores, né? Uhum. Então ele fala, o fundo da agulha seria aquela portinha ali, onde o camelo até passava, mas... E a ideia que é? Porta estreita. Não dá para você levar tudo que você quer. Você vai ter que fazer escolhas para poder andar naquele caminho, né? Ah, eu quero ser gay, mas quero servir a Jesus. O que me impede? Eu tenho direito. Não, não é assim. Ah, eu quero, sei lá, viver uma vida com tudo que eu quiser e seguir a Jesus. Não, o caminho tem, né, os seus limites que vão ser estabelecidos. Uhum. É isso, né? A gente tem que fazer muitas concessões à nossa vontade e da nossa carne, né? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz, né? É tudo relacionado aqui, né? E completando o versículo que você falou, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O problema não é o ser rico, o problema é amar as riquezas, né? É a mesma passagem do jovem rico, que ele amava mais as riquezas do que a Deus, né? E é essa a ideia também. E agora, do versículo 15 ao versículo 20, ele irá falar dos falsos profetas. O falso profeta é aquele que se veste como ovelha, mas por dentro é lobo devorador. Da mesma forma que os fariseus o eram, por dentro tinham a aparência, né, de ovelha, mas por dentro eram lobos devoradores. E nós vemos que o critério do rei é outro. Então, nos nossos tempos, a eloquência, o prestígio, o número de seguidores que o falso profeta pode ter ali, não provam a sua fidelidade para com Deus, porque isso é a sua vestidura de ovelha. E sim, o que revela o falso profeta, o servo verdadeiro. Do falso é a ideia do fruto da árvore. Uma árvore boa dá frutos bons, uma árvore má dá frutos maus, ou não dá fruto, e a árvore má termina no fogo. Então é o discernimento que ele nos pede para fazer, né?
e nós só podemos ter esse discernimento entre os frutos bons e os frutos maus, entre o falso mestre e o verdadeiro mestre, quando nós estamos nutridos e bem saciados com o alimento sólido da palavra. Então, se eu não tenho conhecimento sólido da palavra de Deus, eu posso ser levado por ventos de doutrina por aí, né? Então, nós precisamos reconhecer as mentiras que são destiladas por esses falsos profetas. Mentiras essas destiladas em meio às verdades, muitas vezes. Nunca é simplesmente a mentira em si, porque a mentira você percebe bem. Da mesma forma que a serpente fez com Eva no Éden. Tinha mentiras em meio às verdades, né, para enganar. E ele também diz, agora no versículo 21, esse vamos ler, 21 e 23. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Então você vê que é na sequência dos falsos profetas. Nós podemos pensar nesse sentido também. Na aparência, no agir em público. Tudo isso, nós parecíamos que falavam Senhor, Senhor. Os fariseus falavam seguir a Deus, mas não seguiam. Então simplesmente decretar Senhor, Senhor não garante a sua entrada no reino. Simplesmente participar das reuniões, estar presente aqui não garante a sua salvação. Apenas um relacionamento real com Deus vai garantir isso. E ele fala aqui de atividade religiosa, profecias, expulsão de demônios, muitas obras, elas não compensam essa ausência dessa relação salvadora com Cristo, que só por meio da graça, só por meio da fé, nós podemos obter. E o paralelo que nós temos com o que nós vimos em Mateus 25, antes da entrada do reino, que está falando exatamente desse momento. O próprio rei ele irá separar os bodes das ovelhas, né? O próprio rei separa aqueles que apenas professam que lhe pertencem, daqueles que realmente pertencem a ele, né? Então, o veredito é que ele conhece quem são os seus. E a pergunta que fica é, o rei nos conhece? Cristo me conhece? Deus me conhece? Quem está diante do rei? Pessoas de religiosidade intensa, não ateus. E o que não basta, saber quem Deus é. Até os demônios creem e tremem diante desse conhecimento de Deus. Mas é exatamente o estudo que nós vimos do Rafa ontem. Nós precisamos nos encher do pleno conhecimento de Deus. Nós podemos, o conhecer ali que é usado, é o conhecer a Deus no íntimo, no particular, no pessoal. É um relacionamento verdadeiro com Deus. Ou simplesmente conhecer e acreditar por acreditar, mas não nos entregar a esse conhecimento, não nos entregarmos a esse Senhor, a esse Rei. Não muda a nossa situação, não nos torna súdito dele. Então, pertencer ao Rei, nós precisamos pertencer ao Rei e ser reconhecido por ele. E se existe dúvida se pertence ou não a ele, nós devemos buscá-lo enquanto há tempo. Porque essa porta está aberta agora, né? Uma hora ela será fechada. E nós falamos de atividade religiosa, o parecer religioso, o participar das reuniões, o se sacrificar mais, não garante pertencimento ao corpo de Cristo, ao Rei. E ele terminando já, ele termina com uma conclusão dessa parábola, com a parábola final. Vamos ali no versículo 24 agora. Então, de tudo isso que ele disse, todo o sermão, desde o caráter, da vida no particular, de quem é esse súdito, ele resume aqui.
no versículo 24 para frente. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então ele traz aqui um paralelo. Eram duas portas, eram dois caminhos. Agora duas casas e uma única tempestade vem sobre as duas. O homem prudente que ouviu as palavras do rei e as pratica, e constrói a sua casa sobre o fundamento, que é a rocha. E nós entendemos, com tudo que nós vimos, que não é o praticar por obras, mas quem pratica é só quem já foi redimido pela graça, quem já foi moldado pela graça. E a graça nos finca, nós construímos a nossa fundação sobre a pedra que é Cristo. Ele é o fundamento da nossa fé, ele é o fundamento da nossa salvação. É a mesma coisa desse homem prudente. O insensato, ele ouve essas mesmas palavras, mas ele não crê, então ele não as pratica. Ele não crê no rei, ele não crê em Cristo, então ele não pratica aquilo. E é como se ele construísse sobre a areia, sobre a fundação que não segura, né? E, como nós falamos, as necessidades, a tempestade, ela vem para os dois. A chuva, as enchentes, os ventos, elas atingem as duas casas. A diferença é que uma, ela é destruída, porque era sustentada pelo próprio poder, pelo próprio esforço, pelo próprio mérito do homem, e a outra foi construída sobre a rocha, sobre a fundação, que é Cristo. E uma foi para a ruína e a outra se manteve inteira, né? Então a ideia aqui é, entre o ouvir e praticar, a areia é ouvir a palavra sem praticá-la, porque traz a ideia de incredulidade. Aquele que não crê em Cristo não pratica suas palavras. A rocha, a obediência que o homem prudente tem, ela revela a rendição que ele teve ao rei, de um caráter que foi moldado pela graça. E a ruína, a casa ela não trincou, ela não deu sinais, mas quando veio a tempestade, quando chegou o tempo da verdade, né, se aquela casa resistiria ou não, ela não resistiu, ela desabou e foi grande a sua ruína, a sua queda. Então os dois ouviram as mesmas palavras, somente um construiu sobre elas. Então a tempestade ela não cria o fundamento, apenas expõe sobre onde construímos a nossa casa. E ele termina com a multidão admirada, maravilhada com as palavras de Cristo. Relacionado com o que falamos lá no começo, né? Que Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, não como os fariseus, não como os sacerdotes. Que diziam, assim está escrito, e Jesus diz, mas eu vos digo. Então, nós não ouvimos um comentarista da lei, nós ouvimos o legislador, instituindo a sua constituição do seu reino, que ele virá para estabelecer. Então, no próximo domingo, nós daremos a sequência, nós conhecemos a constituição desse reino, as regras do reino messiânico que virá, e nós vimos anteriormente como ele virá, e agora entendemos como ele será regido, o que o rei espera dos seus súditos que entrarão nesse reino terreno, visível e milenar. E nós veremos como será esse reino em funcionamento, quem governa, como vivem os homens, como que a natureza é.
e como que a presença do pecado entre os nascidos durante o milênio resultará na rebelião final do homem, né? Então a ideia que eu trouxe de passar pelo Sermão do Monte era mostrar como que Jesus espera que serão os seus súditos, como que será esse reino, com que régua ele usará para reger esse reino com cetro de ferro, e a sua justiça é baseada no quê? É nessa justiça que nós vemos aqui, que ele mesmo proclamou durante o Sermão do Monte, em Mateus, né? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Senão a gente já encerra. Um de cada vez. Não, brincadeira. Ô, Fio, você pode orar encerrando, por favor?